Tabata Camargo, estou aqui diretamente da TV Badoli no programa Em Evidência com Tabata Camargo. E o nosso convidado de hoje, um convidado muito especial, é o seu Eduardo Feitosa, um artista plástico desde 1990. Olá, Eduardo, seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco e poder conhecer um pouquinho da sua história, né? Desde quando começou, né? Falar um pouquinho sobre arte, né? Que até todos que estão nos assistindo vai gostar de saber um pouquinho aí de como tudo começou. Oi, Tabata. Boa tarde para você, para todos que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade de me convidar para conhecer um pouco sobre artes plásticas. É um prazer, vai ser muito bacana o nosso papo aqui. Olha aí. Então vamos lá, como que tudo começou? Você já desde pequeno já desenhava ou Já. essa paixão começou depois? Não. Desde pequenininho, meus 3, 4 anos de idade, eu pegava assim muito em enciclopédias que existia o Barça, a Conhecer, tinha essas enciclopédias. E tinha dentro da enciclopédia, quando você vai folheando, porque uma menina de 4, 5 anos, óbvio, não tinha o celular, nós tínhamos muito brinquedo. Então eu pegava, ficava folhando e me chamava muito a atenção os desenhos. Quais eram os desenhos? Aquele que era feito muito com bico de pena, que era o pontilhismo, os risquinhos, e eu via muito detalhe, então me chamava a atenção aquele questão do Platão, Aristóteles. Eu olhava assim, aqueles desenhos, eu falei, puxa, eu tinha curiosidade em desenhar também. E aí eu fui rabiscando. Quando chegou nos meus 14 anos, eu queria até fazer, na época, desenho mecânico. Mas só que tive a oportunidade, onde que meu pai trabalhava, que eu entrei no Senai aos 14 anos, aí eu entrei em eletrônica. Mas a raiz do desenho permaneceu, tudo bem. Aí fiz eletrônica, no Senai. Depois eu fiz processamento de dados no Pentágono, que é um colégio. Fiz matemática na faculdade e trabalhava com processamento de dados. Trabalhei muito com eletrônica, só que o desenho continuava enraizado. Mas você foi se fazer outras coisas. Fui fazendo outras coisas. E deixou um pouquinho de lado o desenho. Isso, exatamente. Né? Só que, por exemplo, eu trabalhava no Banco Itamaraty. E na hora do almoço, eu ficava fazendo uns desenhozinhos extras. Eu gostava muito de pegar no lápis e viajava um pouco no grafite. Aí fazia o quê? Desenho, até no tanto que eu tenho até hoje, um violino, que eu desenhei num papel A3. Eu tenho ele até hoje guardado, que foi feito em 1984, que até então não tinha tomado a decisão para poder começar com artes plásticas, porque eu trabalhava no Banco Itamaraty e lá no processamento de dados era o dia a dia. Só que eu gostava muito. Foi quando a primeira vez que surgiu, para eu poder trabalhar dentro de artes plásticas, quando eu estava folheando um livro, um amigo meu do Banco Itamaraty falou, cara, putz, esse desenho é lindo pra caramba. Eu falei, eu gosto de fazer desenhos. Sim. Até então não praticava, só praticava para mim dentro do meu lazer. Sim. Dentro do meu estar, dentro da minha casa. Aí foi quando surgiu o primeiro quadro para eu pintar. Né? Aí que veio a coisa bacana pra caramba, né? Só que ainda entrava em processamento de dados. Sim. E daí esse quadro surgiu, essa oportunidade de pintar um quadro, através de quem? De um amigo que trabalhava no banco. Também eu era analista de produção, com processamento de dados, fazia toda a parte de informática. E ele falou assim, fazer um quadro para eu dar de presente para minha mãe. Em 1989, 90 mesmo, foi quando eu dei o start na questão toda. Aí ele falou, você vai fazer um quadro para mim que tem um barco, um veleiro, à noite, com um luar, que tem um reflexo da lua no mar. Eu fui desenhando e tal. Aí eu fui lá e pintei o quadro, que eu nunca até então tinha pintado, só fazia desenhos com grafite, com lápis. Sim. Na hora que eu apareci com o quadro lá, foi explosão total, né? Ele se emocionou. No dia seguinte, ele veio trazer a notícia da mãe dele, que ficou mais emocionada ainda, porque, olha só, ela teve a ideia, passou para a cabeça dele, ele passou para a minha cabeça, eu fiz a pintura e entreguei o quadro para a pessoa. É onde tudo começou, na parte de pintura artística. Olha aí. Foi exatamente o começo. E daí você foi estudar artes plásticas, como foi? Não estudei, eu sou autodidata. Olha. Tudo que eu faço até hoje, eu tenho facilidade em você, por exemplo, se tira uma foto sua, eu vou fazer um quadro seu, aí a gente vê o desenho, a anatomia da pessoa, para eu poder fazer um quadro óbvio próximo do real.
Mas eu tive essa facilidade por causa de quando eu era criança, como eu te falei, eu já vinha treinando, no caso do violino, você vai fazendo alguma coisa fora a anatomia, que é um barco, você vai fazendo uma paisagem, você vai fazendo uma natureza morta, isso tudo no grafite. Quando partiu para a pintura, já ficou mais fácil. Só que eu tive uma facilidade em ver como se mistura as cores. Então, eu não cheguei a estudar a mistura das cores. Então, eu tive uma facilidade de observar quando você vai fazer, por exemplo, um mar, o que predomina? O azul. Sim. Então, você pinta azul, só que no mar você tem onda, você tem movimento, você tem perspectiva. Tudo isso eu tinha facilidade de observar por causa do desenho. Sim. Eu só tenho que colocar a cor. Então, aí depois, lógico, eu vou ler qual é a cor primária. Você vai para o amarelo, você vai para o vermelho, para o azul. Cores primárias. Sim. Aí a gente chama de cores acromáticas, que é o branco e o preto, ausência de cores. Aí você mistura, aí misturava o amarelo mais o vermelho, opa, deu laranja, ó que legal. O amarelo mais o azul, deu o verde, puta, que legal. Então, só que assim, ou verde mais azulado, ou verde mais amarelado, ou vermelho, ou laranja mais avermelhado, ou laranja mais amarelado. Então, a dosagem de tinta eu aprendi na prática. Ali no dia a dia, No né? dia a dia. Fazendo as misturinhas. E aí entra a questão toda que a gente, normalmente nas minhas aulas que eu comento com os alunos, é a questão do estilo. Cada um tem um estilo. Então, eu aprendi a técnica e cada um vai ter o seu estilo de observar aquilo que você vai querer aprender a desenhar. Então, vou te ensinar você a fazer o quê? Texturas. Textura do quê? Textura de uma madeira, textura de uma pedra, textura de uma água, textura... E assim vai, do tecido. Então, você aprende a fazer a textura, aprende a mexer no lápis, aprende a observar aquilo que você quer fazer. Dentro dessa observação do que você quer pintar, aí tem o seu estilo de trabalho. Qual é a minha técnica que eu passo para você? Eu vou te falar, sempre um quadro, você começa do fundo para frente, da esquerda para a direita e de cima para baixo. Sempre com esse visual. Então você vai, por exemplo, desenhar uma natureza morta. O que você tem na natureza morta? Você tem uma taça de vinho, uma garrafa de vinho, aqui um prato com alguns objetos lá, uns queijinhos e tudo mais, uma mesa, uma toalha na mesa e você vai pintar essa natureza morta. Eu começo pela parede, pinto a mesa, pinto os objetos que estão no fundo, os que estão no meio e os que estão na frente. É onde você vai sobrepondo as cores. Se você tiver paciência para aprender, você vai ser acadêmica. Se você tiver ansiedade para pintar, você vai ser impressionista. Se você tiver concentração, você vai ser mais para o cubismo. Então, dentro do estilo, você vai para a sua técnica. Romero Brito, ele é contemporâneo, cubismo. Sim. Eduardo Cobra, contemporâneo, cubismo. Você vai para um amigo meu, como eu conheço ele, o Alexandre Heider, ele vai para o paisagismo. Eu, quando vou fazer uma exposição, o pessoal gosta dos meus trabalhos quando eu pinto frutas. Então, eu sou conhecido nas galerias de arte como as frutas no realismo ou no hiperrealismo. Sim. Depois, lá no meu Instagram, quando eu passar para você, se você puder observar, você vai ver que eu tenho muito lá quadros de café, de laranja, de morango, de pêssego, de uva, mas todos no realismo, que é o que eu gosto de pintar bastante. Sim. Então, tem essa técnica, esse estilo, que é o acadêmico realista. Sim. E tem os impressionistas que você vê lá um Van Gogh, você vê lá um Renoir, você vê lá um Monet, que eles pintavam tudo um toquezinho assim, que diz que eles... Porque impressionaram na época que eles saíram do ateliê e foram para a rua para pintar. Então eles pintavam nas praças, nas ruas. Sim. Os impressionistas, então você pode ver que eles pintavam... foi um estilo de 1840 a 1900, aquele período onde viveram os impressionistas. E aí vem hoje nós estamos vivendo no contemporâneo. Sim. Pintura contemporânea, que é um estilo mais despojado,
tem muito abstrato moderno, abstrato figuralista que a gente fala. Você pega, por exemplo, uma asa de borboleta que é pequenininha, você pode expandir aquela asa e acaba virando uma pintura abstrata, figurativa. É muito bacana. Você viaja na mãe. E você acha que o estilo de pintar é muito da personalidade da pessoa? Fato. Pessoas que são mais, vamos dizer assim, falando macio, tranquilo, esse tende a ter paciência. Por que paciência? Porque ela está dentro de um tic-tac do relógio, que não é tudo para ontem, puta merda, desculpa, mas tudo assim muito agitado. Você vai para o impressionismo, que você quer tudo para ontem, muito, muito rápido. O acadêmico não. Você vai pegar um olho, você quer desenhar o seu olho, por exemplo, então você vai nos detalhes. Então você pega aqui um espaço de 2 centímetros por 2 centímetros, você fica meia hora desenhando com um lápis para que saia próximo de... Então você tem paciência, você tem tempo para fazer aquilo. Quando você vai pegar um impressionista, você já pega, faz o treino rápido, sai bonito. Não vamos desqualificar assim as técnicas, os estilos, desculpa. Os estilos, sim. Cada um no seu estilo. Por isso que eu falo, o hiperrealista, ele trabalha, por exemplo, com a lapiseira 03. O acadêmico com lápis 2B, um pouquinho mais grosso. Aquele que quer fazer a coisa para ontem é o lápis 6B, que é mais grosso. Sim. Que já faz a coisa mais rústica, mais expressionista, uma coisa bem bacana. Dentro dessas questões dá para você visualizar a personalidade da pessoa. Nossa, muito interessante isso. E hoje você dá aula também, é Dou isso? aula. Dos 7 aos 80, tenho senhoras de 85 anos de idade. Sério? E assim, não precisa ter dom. Eu, graças ao bom Deus, eu tive, Papai do Céu deu lá esse privilégio para eu poder observar as coisas, ter facilidade. Mas se a pessoa quer aprender, existe a técnica. Inclusive, eu estou lançando um e-book dentro de uma plataforma da Hotmart que a pessoa adquirindo esse e-book, ela vai aprender o passo a passo do desenho. Então, o que significa isso? Que é desde o comecinho para quem é leigo Pronto. Conseguir desenvolver, é isso? Isso aí, exatamente isso. A pessoa não precisa ter o dom, ela vai ter o quê? Aprender a técnica. E essa técnica, ela vai saber como apontar um lápis, como se portar na frente de um papel, como ela vai fazer o primeiro traço, que é aquilo que eu falei que é da esquerda para a direita, igual você escreve, da esquerda para a direita, Sim. e de cima para baixo. E do fundo para frente, a tua personalidade de pessoa, como que é a tua forma de escrever. Sim. Que tem personalidade da pessoa que esquece de fazer o traço do T, o M escreve como M. Acelerada, muito né? acelerada, e acaba esquecendo as coisas para lá, acaba não completando a ideia, entendeu? Tudo assim, bem, as pessoas mais agitadas. Por isso que eu falo, não que esteja errado, é uma personalidade. Então, isso nas minhas aulas, eu explico para as pessoas. Agora tem assim, é diferente de você observar o desenho de uma criança que está aprendendo e de um adulto que não entendeu qual que era esse aprendizado da criança. Porque o adulto fala, vou perder meu tempo. Não, calma, você vai aprender exatamente quase igual que essa criança está fazendo, porque você nunca desenhou, você nunca pintou. Sim. Então você tem que dar um retrocesso na sua vida para você poder aprender a desenhar. Então, existe essa questão da pessoa se respeitar para poder aprender a fazer, mesmo que seja meio que devagar. Só que assim, é igual música. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Dó, ré, mi, fá, sol. Então você vai aprendendo o quê? As notas musicais, até você tocar uma música. No desenho também, você vai fazer uma textura, uma elipse, Sim. um sombreado, umas achuras, para você, depois dessas texturas, você vai entrar na onde? Que de uma circunferência, você vai fazer uma esfera. Aí você vai aprender luz e sombra,
Sombra própria, sombra refletida, sombra projetada e assim por diante. Depois dessa que você aprender a esfera, você vai aprender a fazer o quê? Objetos. Aí você vai para maçã, para pera, para uva. Tá. Você vai para folhas. Aí você vai. Tem um universo de. Uma etapa, Uma né? etapa, até entrar na perspectiva. Tá, e que todos vão seguir, O mesmo. Tanto a criança como o adulto. Como o adulto, Sim. né? E daí quando uma criança, não vamos colocar uma criança, vou colocar de 7, 10 anos, tem a mesma aula que um senhor de 70 e uma jovem aí de 20, qual é a diferença na hora de pintar? Liberdade de expressão. A criança não tem medo. Não tem medo e tem. Só que ela vai pegar, assim, existe essa questão da criança não ter limite. E o não ter limite, quando eu estou dando a aula, eu vou ensinar dentro da psicologia que ela tem que se respeitar o espaço que ela está pintando. Só que ela pinta com liberdade. O adulto tem medo de errar, a criança não. O adulto quer fazer a coisa melhor do que ele pode fazer. Não, você tem que respeitar os seus limites dentro da sua idade, 35, 50, 60, 70, que você vai errar e todo mundo erra. Então, só que você está consciente daquilo que você está fazendo. Sim. Então, isso daí é muito importante observar. Todo mundo erra. Eu falo para a pessoa o seguinte: erre o máximo que você puder. Se você não errar, você não vai aprender. Porque é do erro que você vai fazer o seu acerto. Jamais vai fazer a primeira pintura na sua vida e falar, vou fazer a melhor maçã da minha vida. Não vai fazer. Porque você tem que aprender o quê? A técnica para chegar na maçã. Que é aprender a base, A né? base, para você saber que a maçã tem resultado. umas texturazinhas de amarelo, ela tem um formato, ela tem uma cor, ela tem um tamanho. Tudo isso daí você vai observar. Então, tem que observar o quê? Só tudo. Isso para o adulto. Para a criança não. Eu sei como é a maçã, professor, é um coração. Então, a criança vai embora. Então, só que depois chega nos 14 anos, porque a criança de 7, 8, 9, até 11 anos, ela não vê o volume. Sim. Ela só vê uma face. Eu vou pegar um copo, o que ela vê no copo? Só essa frente aqui. Ela não vê o todo do copo. Então, eu vou explicar para ela que de um quadrado, ela vai ver um cubo. Sim. De um retângulo, ela vai ver paralelepípedo. De um triângulo, ela vai ver a pirâmide. E assim vai. Dentro dessa questão que ela vai aprendendo o volume, ela vai entrar na parte de cores. Então, a criança até os 14, depois ela ensina o quê? Que as cores primárias, como eu falei, da cor primária, secundária, terciária, ela vai aprender a misturar. Que do amarelo mais o azul vai dar o verde. Então, ela pega, professor, eu coloquei o branco, amarelo, agora põe o azul. Olha, deu verde. Descoberta é sensacional. Porque ela bota a cor. Já o adulto fala, eu errei esse vermelho. Não tem problema. Você errou o azul, não tem problema. Vai por esse lado. Só que eu vou explicar na técnica que jamais você vai fazer um mar na vertical. O mar tem que ser na horizontal. Sim. Que eu vou te explicar para você que lá no horizonte, o mar ele é liso. No meio, ele tem um pouquinho de onda. Sim. Perto da praia, a onda é maior. Se eu botar uma onda lá no final do mar, vai parecer que é um tsunami. Tem que ter o quê? Perspectiva, para dar profundidade. Sim. Tudo isso é legal. A criança ela é mais liberal para isso. Ela tem que dar para você a resposta daquilo que você pediu. Urgente. Só que essa urgência eu vou retrocedendo para ela ir aprendendo até o espaço que ela vai saber que ela vai errar. Porque a criança não quer errar. Sim. Ela quer dar sempre um retorno para você, positivo. Sim. E o adulto, ele aprende legal. Tenho alunos meus que já estão expondo numa boa. Um rapaz, ele é síndico de uns prédios de São Caetano. Ele pinta uns cavalos hoje. O cavalo só falta relinchar. Uma coisa extraordinária. Então ele está pegando até encomenda de pessoas que têm aras e está pintando os cavalos para essas pessoas. E ele é aluno seu? Aluno meu. E ele era um aluno, como que era, como que é a personalidade dele? Ok. Era uma pessoa que entendia, tudo que eu vou resumir bem rapidinho. Ele entendia quando ele errava, ele queria aprender e ele resolvia quando ele errava e ele acertava. Então, na próxima etapa ele acertava o que ele errou na anterior. Sim. Então ele faz o desenho, só que hoje ele pega dá licença, ele pega
um pincel fininho, ele vai fazer o quê? O olho do cavalo não vai fazer com um pincel 4 ou 8. Ele pega o 0. Então ele vai lá Bem minucioso. Minucioso para sair o quê? O realismo do cavalo que ele está fazendo. Então esse rapaz aí, ele é um exemplo meu, de aluno. Sim. Tem alunos meus que foram para cubismo. Então eles gostam de trabalhar muito com traços lineares. Eles fazem as coisas mais retas. A coordenação motora ela é muito boa. Tem gente que... Eu já tive até pessoas que têm problema de Parkinson. Sim. E melhora com o desenho. Olha, porque o desenho em si, né? o desenho em si, ele dá firmeza nos seus traços. Sim. Na letra, no espaço que você está desenhando, no espaço que você está pintando. Então, eu dou muitos exercícios para a pessoa poder fazer os traços fixos. Por isso que eu falei do e-book. O e-book, o que acontece? Sim. Ele tem lá os traços iniciais, como você vai apontar o lápis, como você vai usar o lápis 2B, 4B e 6B, que tem essa sequência para você desenhar, Sim. como você vai evoluir e como você vai concluir. Esse é só o primeiro e-book, tem 10 módulos. Então tá lá no Hotmart, a pessoa clica lá, tem o linkzinho, compra esse e-book, beleza, você vai usufruindo. O segundo, já vou entrar com flor. Então você vai aprender a fazer o quê? A pétala da flor, seja lá uma tulipa, seja lá uma rosa, seja lá uma margarida. Aí eu vou depois para folhas, aí eu vou te mostrar que as folhas da margarida é diferente da folha da rosa, que é diferente da flor da tulipa, e assim por diante. Então cada qual no seu campo. Então, só que você vai aprendendo no desenho. Depois eu vou partir para frutas, aí vai fazer uvas, vai poder fazer peras, maçãs, e vai embora. Aí junta o quê? Flor, a fruta. Uma garrafa, um copo, você vai fazer uma natureza morta. Sim. Só que cada um tem uma proporção em relação ao outro elemento. Não adianta você fazer um copo lindo e fazer o copo maior que a garrafa. A garrafinha, não que não exista a garrafa pequenininha, sim, mas a garrafa sim. normalmente a gente faz a garrafa grande, uma taça menor, e enfim, aí você vai, dentro do seu estilo, Sim. da minha técnica, você vai ver que o desenho é do fundo para frente. Você vê que é um ritual que você vai lá, volta, então você vai amadurecendo dentro daquela questão do seu aprendizado. Olha aí. É interessante até falar sobre esse assunto, porque vendo a grosso modo e entrando bem profundo na arte, a gente percebe que dá para a gente educar as crianças colocando ela num curso de desenho. Tabata, né? É isso mesmo que É bem funciona, porque isso. a criança em si, inclusive já tive psicólogas, hoje eu tenho uma psicóloga e uma psicanalista. Sim. Então a psicóloga, ela está fazendo exatamente para trabalhar cores com os pacientes dela. Então ela está dando alguns exercícios que ela está aprendendo comigo para passar para as crianças exatamente sobre isso, a questão da concentração, da expressão, da questão do eu posso, do limite. Né? E isso dá uma gama de informações para a pessoa se amadurecer dentro do falar, opa, eu posso, eu tenho condições. Não precisa ser desenhista, não precisa. Não, a parte psíquica é uma coisa, e a parte técnica é outra, e a parte do que eu vou partir para essa é outra. Mas o psíquico todo mundo precisa, não só aquele que está aprendendo, como o profissional também. Porque não adianta eu pintar um quadro que o camarada solicita, um cliente solicita, calma, eu tenho que estar bem espiritualmente também, né? Sim. Então eu tenho que me concentrar, não que vá cair um Van Gogh na minha cabeça e pintar um quadro, não, eu tenho uma técnica para poder fazer aquele quadro que uma pessoa solicita, porque Sim. eu vou entrar dentro do seu espaço para você ter um quadro dentro daquilo que você quer na sua decoração, repaginação. Então, você quer que aquele quadro combine com a sua decoração, que faça um ambiente gostoso de se ver. Tem Sim. isso também. E a criança aprende muito em cima dessa questão do desenho. É fantástico. E tem também a técnica do desenho mangá. Que o desenho mangá, ele é muito traços retos, que é uma técnica que criaram nos anos 80, Sim. que hoje usa-se muito, porque ajuda na coordenação motora. Na caligrafia, expressão, na concentração. Concentração ali é demais. Quando eu já peguei uns meninos extremamente bem agitados, assim, bem
uma evolução muito grande de autismo. Também já peguei 2. Eu tive um autista lá que era uma coisa mais forte para nós, que ele respeitava e muitas vezes não respeitava o próprio ambiente, porque ele se batia muito, e até hoje ele já tem os seus 29 anos, ele fez comigo quando ele tinha 16, 17, e foi um caso que me chamou muito a atenção até hoje, esse autista. Já tive mudo e surdo. Hoje a menina, a Fabiola, ela é terapeuta, ela faz fisioterapia, ela é fisioterapeuta, Sim. porque ela fez faculdade lá na Metodista. E é muito bacana, só que ela desenha e pinta muito bem. Então ela se deu muito bem também. E assim, e tem esses garotos que são extremamente agitados que, nossa, ajuda pra caramba isso daí, viu? As pessoas que têm alguma debilitação, por exemplo, as pessoas que têm TDAH, né, TEA, seria interessante colocar elas, né, para desenhar ou não? Ajuda, muito, não tem dúvida. Eu tenho duas crianças com TOD e TDAH que dá, porque eles são muito agitados. Eu falei, calma, vamos devagar. Sim. Aí eu vou, calma, devagar. Então, mesmo assim, muitos ficam assim, querendo, não, eu mostro serviço, então, mesmo assim, devagar. Então, a mamãe explica, eu explico para a mamãe, olha, vai fazer exercício em casa, hein, olha, tem que fazer, sim, bota a mão na massa, não deixar de fazer, tem que fazer. Sim, então, sim. Isso aí ajuda bastante. A parte cognitiva deles, né? Eu já fiz aquilo que eu falei da dinâmica com arte. Sim. Eu coloquei 15 alunos numa faixa etária dos 12 aos 17 anos. E todos trabalhando de que forma? Eu coloquei um quadro aqui e todos me copiavam. Sim. Eu dei um material para cada um e todos copiaram. E todos ficaram com um quadro na mão. Beleza, que foi uma cópia minha, que eu fiz lá, sim, uma paisagem, cada um dentro do seu limite e ponto final. Então, nesse caso, ajudou bastante, independente de eu não conhecer ninguém lá dentro. Porque quando você conhece um aluno, você sabe mais ou menos até onde você pode chegar. Ali não, todo mundo fez, todo mundo saiu feliz e todo mundo agradeceu, porque foi fantástico, dentro daquela parte de dinâmica com arte. Olha aí. Ajuda pra caramba. Mesmo sem eles saberem, né, tendo só a noção, isso, eles vão conseguir desenvolver. Eu vou explicando gradativamente como vai fazer o desenho, cada um limitou o seu desenho, fiz uma tela pequena, com 40, mas todo mundo foi fazendo o desenho e cada um saiu com o seu quadro pronto. Só usando as cores primárias e o preto e o branco. Não, cada um foi misturando a sua cor de acordo com aquilo que ele imaginava, mas supervisionando o Eduardo. Dentro da sua técnica, né? Legal. E tem alguma arte sua, de autoria sua, que você não venderia? Tem uma que eu doei para a igreja, eu sou da igreja presbiteriana. Eu doei uma para a igreja onde tem lá uma cena em que Jesus Cristo está com os discípulos, quando os discípulos queriam pescar e não conseguiam. Aí ficou a noite inteira, aí chegou Jesus Cristo e falou, lança a rede ali. Aí foi lá e pegar um monte de peixe. Então eu fiz um quadro enorme de 2,20 metros por 1,60 que eu doei para a igreja que eu frequento, e está lá instalado até hoje. É o quadro que mais assim, me chamou a atenção, que deu mais, não vou falar trabalho, mais técnico que eu usei, porque tinha 3 personagens, tinha o do peixe, tinha os barcos no fundo, tem o mar, tem o pôr do sol, um negócio assim que eu demorei 6 meses para pintar. 6 meses? Normalmente eu demoro, hoje, sei lá, 2 semanas, mas eu só pintei em 1995. Esse daí eu não vendo. Sempre tem, né? Uma relíquia ali que não... E o primeiro foi aquele que eu te falei do amigo meu lá do banco. Sim. O que deu start na questão. Na sua carreira, né? Arte. Já fiz exposições fora do Brasil. Acho que 6 exposições. No Brasil já fiz várias aí, coletivas, individuais, graças a Deus. Quando me convidam, aí tem um tema específico. Sim. Eu exponho de acordo com o tema daquela exposição. Sim. Quando eu faço individual, eu levo vários temas. Eu gosto de ser eclético para as pessoas observarem. Até para a atenção de todo o público, né? De todo Você público. Não levo um tema só para não se tornar meio cansativo. Sim. Só flor. É legal. Puxa, rosa, olha que legal essa tulipa, olha que legal a margarida. Aí eu já vario um pouco.
Ah, entendi. Entendi. Hoje no Brasil, você acha que a arte ela é mais reconhecida no Brasil ou fora? Dão atenção no Brasil. Tem bastante, por exemplo, quando você vai numa Bienal, no Ibirapuera, tem a arte visual, tem a arte de instalação. Sim, Né? As instalações são coisas mais momentâneas. Né? Então, você instala uma arte, assim, quando você vai no Ibirapuera, tem umas coisas ali que você fica meio chocado. É a arte em si, dentro daquele conceito, daquele momento, daquela semana que o pessoal está fazendo a Bienal. sim, E valoriza-se, valoriza-se. A questão toda estava até o seguinte, é dessa valorização, porque a cultura no Brasil ela é um pouco aquém de você ver uma cultura da Europa. sim. Lá o pessoal tem a arte na veia. Já Aqui o como estilo de conceito... vida, né? Estilo de Sim. vida. Quando eu fiz a exposição nos Estados Unidos, uma vez, 2 vezes que eu fui, também um respeito ao artista. Eu tive um período em que eu pagava o sindicato dos artistas plásticos no Brasil, eu tinha uma carteirinha. Quando eu entrei a primeira vez no museu na Europa, putz, cara, joga um tapete vermelho para você. O reconhecimento de um artista, pô, não sei. A outra vez que eu fui para a Grécia, lá com 18 alunos, 18 artistas, junto com uma marchand, lá também, a pessoa parou, aplaudiram, que são os artistas brasileiros. Então, no Brasil, até tem, mas é mais restrito. Sim. Eu vejo dessa forma. Tem boas galerias? Tem. Reconhecimento? Tem. Porque tem muitos estilos, como eu falo, desde o Renascimento até o contemporâneo. Tem o abstrato figurativo, abstrato moderno, tem o figurativo anatomia, enfim, tem N informações. Agora, para você tem que dar a cara para bater. Você tem que ir, como diz o ditado, o artista tem que ir onde o povo está. Sim. Então, você tem que mostrar o trabalho. Independente de críticas das pessoas. A crítica é a que mais existe. Ah, até meu filho faz isso. Um dia, um tal de Juarez Machado, dos maiores artistas do Brasil, hoje ele mora na França, ele estava pintando um dia ao vivo na França, e alguém falou isso. Aí ele pegou o pincel e falou, então faz melhor que seu filho. É assim, porque as pessoas muitas vezes não respeitam a visualização que o artista quer passar para aquele quadro. Sim. Por isso que eu falei, existem artistas mirins, que quando você sabe que os traços são meio inseguros, quando você sabe que o adulto fez de mau jeito, ou mal feito. E a arte em si, em certas galerias, tem os seus estilos de quadros. Se você subir ali a Rebouças, com Estados Unidos, ali tem a Finarte. E a Finarte ali tem quadros que eu tiro o chapéu. Tem quadros de artistas ali brasileiros. Alexandre Heider, tem o Juarez Machado, Luiz Pinto, Iberê Camargo. Tem uns quadros assim que você para e se tira o chapéu, sabe? Nosso tem um outro brasileiro que agora estou tentando lembrar o nome, não lembro, mas hoje ele também mora na França. Ele faz muito surrealismo. Os quadros dele são lindos demais. Então a arte em si, no Brasil, eu acho que poderia ser tratado um pouco mais de carinho com o artista. Eu particularmente. Sim. Eu tenho hoje alguns contatos que eu pego mais quadros sob encomenda. Eu até pinto quadros, eu deixo em algumas galerias, mas é pouco vendido em alguns lugares. Sim. Quando você mostra exclusivamente, que você chama o público, ali você tem mais venda. Entendi. Vivo da arte no Brasil há 35 anos. Tenho 3 filhos, uma esposa. A gente tem quadros que você vende bastante, tem dias que você não vende nenhum, tem dias que você vende mais ou menos. Então, você vai levando de tal forma que você fala, quem valoriza, valoriza muito. Sim. Não, cara, esse trabalho aí, coisa de outro mundo. Não, você está me cobrando X, vou te pagar 2,5x. Bacana demais. Eu já tive exemplos dessa forma. Porque sabe que a arte em si é diferente de um Canva. Não vou desprestigiar o Canva. Sim. Tem linha para os Canvas, que são impressões em tecido, que hoje as máquinas estão querendo substituir o ser humano.
Assim como a inteligência artificial não vai substituir o ser humano. Sim. Tem o seu limite também de você trabalhar com canvas e você pintar um quadro. Então, eu acho que no Brasil precisa um pouco mais de informações de artes plásticas e pintura. Sim, sim. Mais museus, mais galerias, mais ateliês. No ABC, por exemplo, tem pouquíssimos, São Bernardo, Santo André, São Caetano e Mauá, na região ali, tem pouquíssimos artistas. Os que tem, o que eu conheço, vamos chamar, meia dúzia de 6. Sim. E você acredita que tenha poucos artistas porque no Brasil isso não é valorizado, né? E acaba não tendo ateliê suficiente para que eles possam desenvolver, né, o talento deles. Então acaba também não tendo professores, né, artistas plásticos suficiente para passar, né, o conceito do que é a arte, né, dentro, né, dessa ideologia e acaba não tendo, né? Concordo, é uma pirâmide. Sim. É uma pirâmide. Prioridades. Qual Sim. prioridades? Alimento. Sim. Qual é a prioridade de você ter uma obra de arte? Está lá embaixo na pirâmide. Superficial. Supérfluo. Então, vou colocar? Posso colocar. Qual o valor da arte? Por isso que eu falo, qual o preço? Não tem preço, tem valor. Sim. Valor XYZ, eu tenho minha faixa de valores, em que as pessoas, quando eu solicito, falam, ó, custa X. Puta, sério, cara? Vamos conversar, não tem problema, não sou uma figurinha carimbada que não vou fazer um trabalho para você. Não vai menosprezar, também não vou te arrancar o sangue para você fazer um quadro dessa forma. E tem aqueles Sim. que realmente, colecionadores de arte, tem muitos colecionadores de arte no Brasil, que compram quadros aí de hoje. Você vê um quadro aí por exemplo, Eduardo Cobra, hoje é o top de linha no Brasil. Né? Isso na arte urbana, tá? Na arte de pintura visual tem outros artistas aí que... Iberia Camargo, tem Alexandre Heider, como eu falei, Sim. tem outros artistas bons aí. E hoje a média de quadros aí, de um quadro pequeno a um quadro, se denominaria de quadro pequeno para grande tamanho, ou por tamanho, né, o valor, ou por técnica utilizada? Os dois. Sim. Porque, olha só, normalmente eu explico sempre num resumo. Se a pessoa pede um quadro para eu fazer de uma maçã, por exemplo, um quadro 1 por 1, eu pintar uma maçã e um quadro de uva, um quadro de cacho de uva, dá mais trabalho do que uma maçã. Sim. Então eu vou pelos dois casos. Eu não cobro o quadro por metro quadrado. Sim. Eu cobro o quadro por arte. Pela arte que eu vou pintar. Normalmente eu cobro um quadro de uma pessoa de uns 60 por 80. Duas pessoas não vou cobrar o dobro. É proporcional àqueles dois quadros, as duas pessoas que eu estou pintando numa tela. Normalmente a pessoa sempre pede um quadro 60 por 80, 80 por 1, não mais que isso. Algumas vezes que eu já pintei anjo, pintei um quadro de 1,90 m, porque o cara colocou num pé direito, o quadro era maior, grandão, assim, ficou lindo, mas é solicitação dele. Aí tem um outro valor também, então depende da arte que eu vou pintar. Sim, então os artistas, eles colocam a questão do valor em cima da inspiração. Inspiração. E também da sua experiência, tudo isso conta. Sim. O artista, quanto mais exposições estiver, mais galerias estiver com quadros dele, Marte. ele é mais reconhecido. Quando você participa de algumas exposições, quando você ainda mais vende um quadro numa galeria, ele tem um pedigree, ele é registrado. Então ele é um quadro que não pode ser vendido uma cópia dele em outro lugar. Ele é exclusivo. Tá, então quando o artista, ele vai nas galerias para vender o seu quadro, né? Mostro. Vai mostrar. Isso, precisa ver se aquela galeria aceita aquele estilo. O estilo do seu quadro, o Exatamente. estilo que você pinta, né? Isso, exatamente. E daí ele aceitando, daí você vai lá e Isso. conseguir uma venda. Daí você já Boa. dá graças a Deus. E depois ele vai expor ali seu quadro. Isso. E as pessoas vão ver e essas pessoas vão poder comprar esse quadro. Sim. Se bem que na galeria muitas vezes é inconsignado. Sim. Que eu deixo lá, por exemplo, 3, 4 meses. Se não vender, a gente faz a negociação, tiro, normalmente. É como um carro que você vai colocar numa concessionária para vender em consignação. Sim. Quadro quase que é a mesma coisa. Só que tem galerias que são extremamente rígidas
E que aí pegar você assim do fio a pavio para saber exatamente o que você tem de conhecimento. Sim. O que as galerias mais analisam no artista plástico? Exatamente. As exposições. Quantidade de exposições. O conhecimento e ver o seu currículo. E esse seu currículo, o que seria? Onde você participou de exposições, muitas vezes em locais. Brasil, quantas? Foi umas 60 exposições. Legal. Fora do Brasil, você pintou ao vivo? Pintou quem são alguns dos seus clientes? Então tem toda essa gama de informações. Hoje um quadro de um tal de Van Gogh que nunca vendeu quando era vivo, ele vendeu por mão dele. Hoje o quadro mais caro do planeta custa só 400 milhões de dólares. Sim. 1 bilhão e 800 milhões de reais. Então você vai pegar um quadro de um Picasso, o quadro custa 100 milhões de dólares. Então, esses são os ícones. No Brasil você vê uma tal de a Milhazes do Rio de Janeiro, a Beatriz Milhazes, depois você vê na internet. Sim. Ela pinta muito contemporâneo, muito colagem, muito desenhozinho, assim, ela leva uns 6 meses para fazer um quadro grande assim. Ela vendeu um quadro para um argentino por 1 milhão e 800 mil. Sim. Dentro de uma exposição. É muito bacana quando você vê um reconhecimento de um artista fora do Brasil, do conceito tradicional de um quadro custe, hoje a média, R$2.000, R$2.500, R$4.000. Tem pessoas que eu conheço que vendem quadro por 12, 13 mil e vende bastante. Que é a média. É interessante isso que você falou. O Van Gogh, ele não vendeu nenhum quadro vivo, somente um quadro para o irmão dele. Para ajudá-lo. Para ajudar ele. Sobreviver. E daí, como que se dá depois, né, do falecimento dele, ele ter tido tanto sucesso? Por causa olha, primeiro, pigmento da tinta. Segundo, o período que ele viveu. Então, ele vende lá, por exemplo, 50 quadros da época dos impressionistas. Aí foi para um XYZ. Hoje, as pessoas falam, pô, por que Mozart não morre? Por que Beethoven nunca morre? Nunca morre. As músicas clássicas, os caras têm aí 150 anos de morto e tal, e toca música pra caramba, as músicas clássicas. O Van Gogh veio crescendo, suportando guerras, suportando lugares, e teve os interessados em mostrar aquele trabalho de Van Gogh para ele ser reconhecido hoje mundialmente, dentro de uma gama de conhecimentos de arte. Olha, o negócio é lindo demais. A história da arte em si ela é muito, muito forte, muito bacana. É isso aí. Nós vamos para o comercial e daqui a pouco nós voltamos com mais perguntas. Aguardem. Você merece se sentir ainda mais linda todos os dias. No Centro Estético Tabata Camargo, cada detalhe é pensado para valorizar a sua beleza natural. Maquiagem impecável, cabelos cheios de estilo e unhas perfeitas. Tudo em um só lugar. Um centro estético completo, com cuidado, técnica e muito carinho. Fica na Avenida João Batista Medina, 302, no centro de Embu das Artes. Atendimento de terça a sábado, das 8 da manhã às 8h30 da noite. Centro Estético Tabata Camargo. Beleza, confiança e autoestima começam aqui. I am Hela, Odin's firstborn, commander of the legions of Asgard, the rightful heir to the throne and the goddess of death. Destiny is to rule over all others, and I am here to restore that power. Raina Fellows grew up in a world steeped in blood and misery, where magic was just a dark legend.
until I witness her firsthand, being teleported to a world of abundant magic and untold dangers. A devastating war rages across this magical world, with the goddess of death, Hell, seeking revenge against gods and mortals alike. Reyna embarks on a dangerous adventure in search of lost artifacts that can defeat her. She, along with the best warriors of Midgard, Vlad Carlson, Derek O'Donnell, Xander Johansson, Jigel Aldrich and the Valkyrie General, Naomi Mir, are the last hope. You cannot stop Ragnarok. But Hell will not rest until all worlds are under her dark rule. Iron will melt. But it will writhe inside of itself. All these years, all I've known is darkness. But I have never seen a brighter light than when my eyes just opened. Luxo é mais do que aparência. É sensação. É entrar em um ambiente e perceber que cada detalhe foi pensado. É vestir algo que não apenas impressiona, mas traduz personalidade. É experimentar o cuidado, o tempo e a excelência dedicados a cada escolha. Não se trata de exagero ou ostentação. O verdadeiro luxo está na qualidade, na exclusividade e na experiência. É sobre viver com intenção, valorizar o que é raro e transformar o comum em extraordinário. Estamos de volta e vamos fazer uma pergunta para ele. O que diferencia o pintor, tradicional de um artista plástico? Olha, o pintor tradicional é o start, normalmente eu uso essa palavra, start, que foi o princípio onde ele criou, porque os renascentistas criaram pincel, criaram tintas, criaram a tela, foi onde tudo começou. Sim. O artista plástico, como diz muitas vezes até o ditado, muitas vezes não se cria, se copia. Então você pega alguma ideia, você vai no seu estilo, com aquilo que você vê que dá uma prioridade para você poder fazer, e você coloca a diferença entre o criador e a criatura. Então tem o criador e tem aqueles que estão fazendo as coisas acontecerem. Existem as mudanças de materiais, as facilidades de material para a pessoa usar, para poder ficar muito mais. Hoje você tem uma gama de cores, de ocre, terra de siena natural, de azul da Prússia, de azul ultramar, de amarelo cádmio. Então, você tem gama de cores que passa dos 150 cores. Antigamente você só tinha 3. Sim. Então, os caras criaram para que você tenha facilidade para pintar. O artista plástico, ele tem essa facilidade de ter o material dado. E agora tem a internet, então você pega lá para fazer uma pintura, que você olha até numa tela, você pode fazer a pintura, não uma cópia, eu não chamo de cópia, cópia é muito difícil, eu falo releitura. Sim. Eu já fiz releitura da Santa Ceia, por exemplo, eu pintei acho que 5 ou 6 Santa Ceias. Sim. Dentro do tradicional, do Renascimento, e algumas em cubismo. Porque solicitaram aquela pessoa, aquele profissional que é um designer, pediu para fazer para o cliente dele. Que ele que gostaria de ter essa tela em cubismo ou no tradicional.
Entendi. E você acha que hoje a arte, ela cura? Olha, cura. Pelo andamento da questão informática, não, internet. Internet. Cura o quê? Espiritualmente falando, quando você se respeita, porque muitas vezes você está aqui, mas a tua cabeça está aqui. Não, mas você não está aqui, você está aqui. Então, pera um pouquinho. Então, cura porque você vai ter o quê? O respeito de te trazer para dentro, você se concentrar naquilo que você está fazendo. Por isso que muitas vezes a gente lê um livro, a gente lê 3 vezes a mesma frase e não entende o que a frase está dizendo. Sim. Você não está na leitura do livro. Entendi. Então, a pintura, a arte cura. Não tem dúvida. Porque ela te traz para dentro do seu interior. Novamente, né? Opa, Dentro tem do seu dúvida. interior, Sim. que você coloca as emoções para fora. Sim, de certo modo, não né? tem dúvida. Não tem dúvida. É muito bacana isso daí, porque é o respeito que você tem dentro dos seus limites. Ninguém é ilimitado. Então você erra e vai errar mesmo. Você é canhoto, e tem uma aluna minha que pinta facilmente com as 2 mãos, e ela vai embora, e toca a vida, e lindo demais. E ela sai de lá sossegada. Lógico que cura pra caramba. Assim como a música cura. E como também traz como se diz, as partes mais elétricas, né? As pessoas ficam mais, assim, vivas, né? Mais presentes em situações. Sim. Muito legal. E quando uma curiosidade, né? Quando você está lá pintando, você prefere estar em um ambiente calmo ou ouvindo uma música? Eu gosto de ouvir muito Strauss. Strauss tem uma música muito bacana lá. Eu gosto de um pouco de clássico. Música agitada agita a tela. Você pega como que é o pintor de rock lá, o cantor de rock. Hoje ele tá, depois eu lembro do nome dele, mas enfim, ele tem uma música muito instrumental, né? Você pega artistas que tocam muito pianos, muito órgão, é gostoso. A calmaria, muitas vezes, depende da situação, do modelo ou tema que você vai pintar. Então também dá para pegar um quadro. Dá para pintar e fazer numa calmaria. Sim. Então Dá. se você pegar um quadro, dá para você identificar, você que é um artista plástico, você consegue identificar em que momento aquela pessoa estava emocionalmente. Sim. Eu fui numa exposição de um camarada no MASP. Foi eu, uma amiga minha, isso nos final dos anos 80, 90. Estava começando também. Eu falei, vamos no MASP ver, tem um cara pintando assim, abstrato. A gente olhava, tinha raiva de olhar aquela, desculpa. Raiva pelo seguinte, pelos traços, cores, muito agressivo. Então você percebia que o cara estava com algum problema ali de emocional. Entendi. Mas não, dá para perceber quando a pessoa... você sabe quando a pessoa está fazendo bem numa calmaria e numa música que traz paz também. Porque a música agitada também, ela transmite. Quando você quer... Tan, 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 tan. Sim, olha aí. Funciona. Isso é interessante, né? Então, o ambiente também, ela influencia na criação de um quadro? Influencia, porque se eu ponho o meu ateliê numa rua em que tem muito barulho, muito movimento, você tem que fechar. A luz é muito importante também. Sim. Para você chegar na cor natural que você quer transmitir, passar para o quadro. Então também tem isso. Porque o barulho muitas vezes te prejudica naquilo que você... Então se se concentrar, é bom também os dois, de coração, os dois. Sim. Põe uma música e fica um pouco mais calmo. E uma iluminação... Uma iluminação boa. Boa, né? Acho que é imprescindível. Né? Prescindível. Tons, né? Principalmente luz natural. Sim. A luz artificial, normalmente eu classifico para naturezas mortas. Como usava-se muito velas na época do Renascimento, então você tem muito cor para o ocre, para o siena natural, para o sépia. Então você tem a cor artificial. Sim. As cores naturais, você vem para as cores quentes, né? Um amarelão claro, um azul bonito, um verde, aí você consegue tracejar ele numa boa. Olha, legal. Cor natural, você vê a cor... luz natural, você vê as cores mais reais. Sim. E a vela, você vê a cor mais artificial.
Então você consegue pintar um quadro no escuro, só Dá com a pra- luz da Só a vela. luz da vela. Mas aí você vai pintar um estilo de quadro Isso. de uma arte morta. Isso. Pega quadros de Rembrandt. O Rembrandt, ele colocava uma luz numa sala enorme e você não sabia de onde que vinha a luz. Mas ele botava a luz em todos os artistas, em todos os personagens. Então você vê e fala, puta, esse quadro tem uma luz fantástica, vamos ver de onde que está vindo luz aqui. Então, cada um tem um pedacinho da luz. Então você percebe que o cara botou até na cabeça dele, isso em 1480, botava na cabeça dele uma luz em determinado lugar e todo mundo vinha daquela luz artificial, que era percebia que estava tudo escuro em volta e a pessoa estava brilhando extremamente bacana. Depois você vê Rembrandt. Rembrandt é um cara que pintou pra caramba. Dava muita ajuda pra gente que faz essa parte de luz e sombra. Sim, Muito bacana. interessante. Interessante mesmo. Muito bom. Você acha que com a internet os artistas ficaram mais de lado? Não, porque tem a pintura digital. Ajuda muitos a pintura e o desenho digital. Então, para o cara fazer um desenho digital, ele tem que passar pelo desenho manual, dentro de um papel sulfite, com lápis. Sim. Tem que ter conhecimento manual. Entendi. Ajuda. Agora, a internet em si, já tem gente imprimindo comida ou não? Quase isso. Não estão imprimindo? Tem Imprimindo comida? impressora Ah. imprimindo para os vegetarianos Sim, e come-se com isso. sabor dentro de uma Sim. impressora. Então, é louco o negócio. É. Então, você vai num quadro, hoje eu vejo que tem uma máquina que inventaram, se você colocar ela aqui na parede, ela pinta sozinha. Você digita um Enter aqui no computador, o quadro sai lindo, bonito, maravilhoso. Sim. Então, Aí você assim, coloca o estilo que você quer. E manda bala. Assim como tem os gráficos nos anos 90 que fazia as gráficas, né, os outdoor da vida aí, que tem os outdoor que tem 8 metros por 4 de altura, são quadros fantásticos. As impressoras, né? Sim. Então tem o que ajuda pra caramba. Mas isso não acaba com o artista? Não vai acabar, eu acho que não vai acabar nunca. Assim como os renascentistas têm 600 anos, eles vão mais 600. Porque você precisa do lápis e do pincel para você fazer a arte. Sim. Precisa do ser humano para pegar um pincel para fazer a arte. Precisa do ateliê. Você precisa do estúdio. Mesmo sendo a máquina que vai fazer, programada para fazer aquele Você quadro. pode perguntar para o chat GPT. Tudo bem, quando você vai fazer um quadro que tem muito verde, ele vai dar classificação dentro da... Mas para eu fazer esse segmento, eu tenho que desenhar. Eu vou ter que fazer a prática, para praticar o desenho que ele está solicitando. Então, eu vejo o seguinte, não vai. A internet é uma coisa, o computador, a impressora, tem a classe. Assim como os desenhos, os filmes de cinema de Hollywood, tem muitos filmes que os caras fazem em cima dessa mesa. E tem os quadros, os filmes, igual fizeram lá do Homem-Aranha, que ele foi para Noruega, não sei para onde foi, fazer no meio da cidade, ele fez as cenas do Homem-Aranha pulando e todo mundo vendo e aplaudindo. Mas o cara precisou fazer aquele negócio para ele dar aquela sensação no cinema para as pessoas. Sim. Então não vai acabar. Eu vejo o seguinte, o desenho, a pintura vai assim, evoluir porque a pessoa vai gostar. Como teve esse cliente meu, que ele tinha do veleiro, que ele tinha foto, ele queria transformar a foto em pintura. Sim. Tem para sempre aí, viu? Olha. Eu acredito nisso. E se tivesse uma frase para deixar para esses novos pintores que querem, né, se tornar artistas plásticos, qual que seria? Eu vou numa palavra, viu? Uma palavra. Acredita. Não, o acreditar. Vamos a outras, vai. Ter fé, vontade, e colocar em prática. Aí, você vai somando tudo isso, você vai botar a mão na massa. É assim, acreditar. O acreditar, você vai ouvir a pessoa, mesmo na crítica, você não vai... Algumas vezes você pode até tirar aqui, mas se você vai absorver, mesmo com a crítica dele, você vai aprender. Até falar para minha esposa, falou, Márcia, porque a Márcia vê muito defeito, mas defeito no bom sentido, uma crítica construtiva. Você tem razão, putz, eu vou melhorar ali. E eu vou melhorando, isso é legal, mas eu absorvo e algumas coisas eu
fica repelente. Você tira. Sim. Mas é legal, acredita. Acredita que um menininho dos 7 anos faz, ele pode. Você que nunca pegou no lápis, faz. Só que é o seguinte, puta, ficou feio. Calma, vai pro segundo. O primeiro se viu de exemplo. Vai pro terceiro. Você vai ver que o quinto vai ficar diferente do primeiro. Só que você não vai chegar no quinto sem passar pro primeiro, segundo, terceiro, quarto. Porque para chegar no quinto com excelência tem que ter tido base, né? É isso aí, acreditar que vai fazer. Que ia dar certo. Aí, de acordo com essa acreditar, você vai passar por tudo isso que eu te falei. Em você sentar direitinho, você apontar seu lápis, em você respeitar. Tudo isso daí faz com que o acreditar é a chave do negócio. E aí você pode se tornar um profissional de excelência. Torna mesmo, viu? Olha aí. E tem alguma arte que você fez que você colocou uma emoção sua e te deixou, assim, você foi fazer, quando você estava ali desenhando e daí você ficou emocionado com aquele desenho? O seringueiro que eu fiz lá do Amazonas, que eu vejo Ribeirinha. O camarada vive naquele lugar lá perto da ilha de Marajó, lugar perdido no mundo. Sim. E o cara, isso foi em 1994, 5, é um dos primeiros que eu vi. Aquele deu muita emoção porque o camarada, ele vem com aqueles negócios nas costas, então ele pega a seringueira, faz os riscos na árvore, então eu fiz ele em cima de uma árvore, tirando leite da seringueira e colocando num potinho, estava assim parado, a expressão que ele dava é o que mais me emocionou. Sim. Olha, que legal. Bastante. Eu me emociono até hoje, né? Porque é algo, né? É bom. Lá, como pode, né? Às vezes a pessoa está ali perdida num lugar que ninguém dá nada e ele tem tanto... Trabalhos legais. Então é isso, gente. Foi um prazer conhecê-lo, foi muito bom esse bate-papo, né? Legal, conhecer um pouco mais sobre a arte, né? Essas pessoas também todas que nos assistem, saber um pouco mais a fundo, né? Sim. Porque o dia a dia de um artista, de como que tudo começa e não é do nada que se faz sucesso, né? Tem uma trajetória, precisa seguir o começo, o meio para que chegue aí na excelência. E você aí, né? Claro, né? É a prova viva disso. Eu acreditei, como eu falei, falei, não, vou fazer. Foi quando um amigo meu lá atrás falou, vai para a Europa, vai conhecer lá os museus, pega o seu 13º, 14º férias, vai. Fiquei 28 dias lá viajando na maionese. Eu falei, um dia ainda vou fazer. Foi quando eu falei, não, hoje eu já pintei mais de 2.000 quadros. Olha aí, muito bom. Então é isso, eu espero vê-lo novamente aqui para a gente conversar um pouco mais sobre arte, que eu acredito que tenha muita coisa para falar, posso né? Pintar ao vivo. Vamos fazer então um programa pra você pintar ao vivo aí pra gente. Aí, lógico. Vamos sim. Enquanto a gente vai trocando essa ideia, eu vou pintar. Pronto, acompanha aí, vai ter mais uma edição desse programa. Obrigado, viu? Obrigado mesmo de coração pela oportunidade, você ter dado essa oportunidade para falar das perguntas que foram feitas, da minha emoção, eu peço perdão em algumas coisas, mas estão aí, eu estou pronto para você que queira fazer um quadro, que queira encomendar, vou deixar depois aqui as informações para me encontrar em algum lugar, ou seja na internet, no Instagram, ou seja no WhatsApp. Alguma outra pergunta que ficou em dúvida, estou aqui aberto. O ateliê meu fica ali, como eu falei, em Rude Ramos, perto da Faculdade Metodista, dá para a gente trocar uma figurinha. Olha aí. Bacana. Muito obrigada a todos e vejo todos vocês na próxima edição.